Gênesis 1 e 27, página 17 do nosso devocional. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Movimento intelectual que nasce do iluminismo. O iluminismo nasce no século XVIII, é um movimento intelectual que nasce na Europa no século XVIII, e esse movimento valoriza a razão em detrimento da fé, afirmando que a razão era o meio para garantir o progresso da humanidade. Criticava o absolutismo, que era a ideia onde os reis detinham todo o poder, e cria que deveria limitar o poder real. E foi um fator decisivo para moldar o mundo que nós conhecemos. De uma perspectiva histórica mais ampla, em muitos aspectos, este é um fenômeno novo. A forma como nós pensamos é desconhecida da história da humanidade. Quando eu digo assim, o homem de hoje não tem nada a ver com os homens da Idade Média, quando eu falo homens, né, os seres humanos, a formatação da nossa mente ela foi completamente destruída depois do iluminismo. Até então, o mundo vinha sendo moldado pela visão judaico-cristã. A partir de então, agora, os protagonistas são pensadores, espíritos livres e aventureiros do pensamento humano. Com o declínio do poder do clero no século XVIII, o novo tipo de poder moderador ou poder mentor surgiu para preencher esse vazio e conquistar a mente e o coração da humanidade. Como não se tinha mais nenhum cânone de autoridade para seguir, eles se deixaram, então, se guiar pelas arrogâncias do pensamento humano, da autossuficiência humana. Diziam ser incapazes de traçar um plano pelo qual não apenas a estrutura social, mas os hábitos do ser humano podiam ser transformados para melhor por meio da razão humana. Diferente dos seus antecessores clericais, sacerdotais e pastorais, eles não eram servos e nem intérpretes divinos, eles eram os próprios deuses e substituíam a visão das Escrituras. A intenção agora é criar um céu, uma nova terra, onde reina a razão. Um paraíso intelectual, onde por meio da ciência nasceria um mundo melhor. E não precisa nem dizer que o movimento intelectual produziu o inferno na Terra. O principal prazer desse movimento intelectual secularizado era submeter a religião ao menosprezo e ao ridículo. E como resultado, a gente vai ver que a gente vive numa cultura hipócrita e perversa, criada por homens podres, desonestos e monstros existenciais. O que eles ensinaram produziu as barbaridades, os horrores que o mundo até então nunca tinha visto ao longo da sua história. Literalmente, o iluminismo deveria ser chamado de a Idade das Trevas, já que esta expressão foi criada de forma a difamar e a menosprezar a fé cristã na Idade Média. E as pessoas às vezes perguntam assim, o cristianismo criou a Idade das Trevas? Não. Ele fez o mundo sair das trevas, preservando a literatura e fornecendo a estrutura filosófica para a ciência moderna, que estava completamente natimorta ou desaparecida de qualquer outra cultura. A igreja impedia que as pessoas fossem alfabetizadas, como muita gente ensina por aí? Não. Foi a igreja quem primeiro decidiu alfabetizar as pessoas por causa da importância da leitura das Escrituras. Aliás, esse é um mandamento da Bíblia. Aplica-te à leitura. Então, os cristãos começaram a educar e a ensinar cristãos mais simples a ler a Bíblia, porque antigamente as pessoas não tinham um exemplar da Bíblia. Então, em todo culto, havia a leitura devocional pública, como nós fazemos hoje, embora todos nós também temos Bíblia. Então,
aqueles que sabiam ler, criavam uma classe na igreja para educar as pessoas a ler. E isso criou, então, as primeiras escolas, ou catecúmenos, a fim de ensinar a Bíblia e a ler as pessoas. Isso é desconhecido de outras culturas. Foi o cristianismo quem começou o ensino público e gratuito. A escola dominical, que foi formatada pelos arminianos, o wesleyano, é que formatou a estrutura que nós conhecemos hoje de escola pública. Não foi o Estado, não foi a cultura, não foi o iluminismo, foi cristãos que começaram a educar crianças pobres no domingo, e então o governo inglês viu aquilo e começou a fazer aquilo na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, e o mundo inteiro copiou esse processo de ensino. Desde os tempos antigos, os primeiros monges cristãos saíam dos mosteiros, já que eles eram copistas das Escrituras, eles preservavam os rolos iniciais das Escrituras, eles preservaram o latim, preservaram o grego, preservaram o hebraico. Sem eles, nós não tínhamos nenhum documento antigo que as ciências hoje têm. Eles que preservaram, eles saíam constantemente dos mosteiros, iam para a cidade para ensinar crianças, mulheres e jovens a ler e a escrever. Quem fez isso foi o cristianismo, e não existe nada, absolutamente nada, equivalente em nenhuma cultura, nem mesmo entre gregos, como as pessoas erroneamente ensinam por aí. Então, o conhecimento científico jamais nasceu dos gregos e romanos, pelo contrário, a Idade Média corrigiu as ideias equivocadas que Aristóteles e tantos outros filósofos, Sócrates, tinham sobre as ciências. Foram as igrejas as primeiras a fundarem universidade. De onde vem a ideia de escola, de faculdade, de universidade? Da Bíblia. Então, foi a igreja quem criou a universidade, não foi o Estado. As maiores universidades que nós conhecemos desde aquele tempo, que ainda existe, foi criado pela igreja, seja Oxford, seja Cambridge, seja Genebra, seja Harvard, seja Yale, seja tantas quantas forem. Inicialmente, quem criou foi a igreja, e somente a igreja. Depois, o Estado copiou. A Idade Média forneceu a base para a ciência, muito antes, por exemplo, de Francis Bacon criar o chamado método científico. O eminente historiador, e talvez uma das maiores autoridades de ciência medieval, o Grant, ele escreveu: a criação de um ambiente social na Idade Média, que finalmente permitiu o desenvolvimento de uma revolução científica no século XVII, envolveu pelo menos 3 condições cruciais, sem as quais nós hoje não teríamos ciência. Primeiro, a tradução das obras greco-romanas ou greco-árabe sobre ciência e filosofia natural para o latim, já que o latim era a língua mais falada do seu tempo. Segundo, a formação de universidades que criaram alunos para estudar e desenvolver a razão. E terceiro, o surgimento dos teólogos naturalistas, que foram os primeiros filósofos e cientistas que nós conhecemos. O iluminismo pegou tudo pronto, ou seja, como você acaba de construir, você tem nada, você vai lá, você compra o terreno, você contrata o projeto, você cava o buraco com muito sacrifício, constrói a casa. Quando você acaba de pintar, que a casa está pronta para morar, vem um cara, mata você. Não, agora a casa é minha. Isso é roubo, isso é desonesto. E o iluminismo fez exatamente isso. Pegou a casa pronta, organizada, agora isso é nossa. Ou seja, a fé não presta para nada, porque religião atrapalha o homem a crescer. O homem só chegou na idade das luzes por causa da religião cristã. Sem ela, os homens viveriam até hoje nas trevas, como vive muitas religiões paralelas ao cristianismo. Então, vamos começar hoje a analisar um deles. Eu vou pregar vários sermões sobre isso. Talvez nós, irmãos, não estejamos acostumados com alguns nomes, porque muitos de nós não fomos para a escola secular, às vezes nós nunca fomos a uma universidade.
Mas o que eu estou pregando aqui é uma estrutura para forjar o coração e a mente das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos juvenis e da juventude da igreja. Eles enfrentam isso na universidade 24 horas. Como tudo que a gente aprende nas ciências históricas normalmente não é verdade, então a igreja é responsável por mostrar às pessoas aonde estão os erros e ver como o diabo pode estar enganando. E a gente não pode esquecer de que cada 10 jovens crentes que entram na universidade, 7 abandonam a fé para sempre. Aonde está o problema? Primeiro, é numa igreja que não tem o poder de Deus, aonde acontecem milagres poderosos, para que as pessoas saibam que evangelho não é só ideias e conceitos. E segundo, uma igreja que também não ensina doutrinas bíblicas substanciais e firmes para fortalecer sua juventude. Então, vamos começar hoje. Primeiro, a hipocrisia perversa de Jean-Jacques Rousseau. O que o comunismo, o nazismo, evolucionismo e o mantra seja você mesmo têm em comum? Para descobrir, vamos iniciar essa série vendo um dos filósofos do século XVIII que moldou radicalmente a cultura de hoje. Rousseau foi o primeiro arquétipo da cultura, como a conhecemos hoje, um dos mais influentes intelectuais do iluminismo. Ele alcançou o status de mito e ele foi considerado o modelo de perfeição de uma mente humana pelos iluministas e por grandes dos nossos intelectuais, e nós vamos ver que isso é uma grande mentira. Suas ideias moldou as teorias da educação moderna. Suas ideias sobre propriedade privada foi o material que Marx usou para desenvolver as suas teses, que produziu depois sua dialética, que tornou a base do marxismo cultural que hoje estraga as universidades e a base do comunismo, de todos os governos totalitários, como nazismo, fascismo e tantos outros que mataram quase 1 bilhão de pessoas nos 2 últimos séculos. Robespierre, um filósofo, afirmou: Rousseau é o homem que graças à altivez de sua alma e à grandeza do seu caráter, mostrou ter méritos para desempenhar o papel de professor da universidade. Será? Durante a Revolução Francesa foi dito sobre ele: devemos a Rousseau o avanço salutar que transformou nossa moral, nossos costumes, leis, sentimentos em hábitos, embora para pior. Apesar de morrer antes da sangrenta Revolução Francesa, ele foi apontado como principal responsável pelas pessoas colocarem em prática as suas ideias e produziu todo tipo de terror e racismo. A Revolução Francesa, tão aclamada pela universidade, é nada menos do que um grupo de gente imbuídos de conceitos intelectuais, dizimando e matando todo mundo que pensa ao contrário dele, de forma arbitrária, sem julgamento, porque as pessoas não gostam de você, não concordam com você, você é crente, você é protestante, então é de outro partido, então vamos matar todo mundo. Isso é a base da intelectualidade do nosso mundo. E a universidade não conta a história toda para a gente. 2. Rousseau e seu iluminismo egoísta, seja você mesmo. Nascido em Genebra, na Suíça, em 1712, cresceu durante o auge do iluminismo, dos dias em que rejeitara a palavra de Deus em favor do secularismo e do racionalismo humano, tornou-se tão elegante quanto usar chapéu ou perucas naquele tempo. Ao contrário do seu nome alegre, porque o seu nome significa alegre, o iluminismo conduziu a cultura ocidental pelo caminho sombrio do humanismo, no qual a Europa havia entrado durante o Renascimento, que desenvolveu o conceito de individualidade das pessoas. Muitos filósofos do iluminismo viam o raciocínio humano como a autoridade suprema para a verdade, mas Rousseau valorizava os sentimentos como autoridade. O Dr. Arthur Melzer é um dos maiores historiadores de Harvard. Ele escreve assim: para Rousseau, o verdadeiro eu não é o eu racional. Não somos nosso intelecto, nossa mente, mas nossos sentimentos. O fundamento do ser é o sentimento da existência,
que é um sentimento existir para nós é sentir. Ao sugerir que os nossos sentimentos definem quem nós somos, já imaginou se isso fosse verdade? Rousseau lançou o que Melzi chama de o culto da sinceridade, uma religião centrada no ser humano que afirma que a autenticidade é o bem maior. Nessa religião, os sentimentos ocupam o lugar de Deus como fonte de verdade e o fundamento da realidade é definido pelas nossas identidades. Nossas identidades, então, são baseadas em sentimentos e, por sua vez, tornam-se a fonte de normas morais para o resto da sociedade. Entre os filósofos modernos que moldaram o mundo que habitamos, Rousseau é aquele que defende a ideia de que a identidade daquilo que somos deve ser a fonte de toda normatividade, seja moral quanto política, e que o potencial de uma identidade para desenvolver tal papel repousa em uma capacidade de ser autêntico, de ser você mesmo. Ou seja, seja aquilo que você deseja ser. Em outras palavras, a ideia de que os padrões políticos e morais deveriam estar alinhados com a palavra de Deus não precisa mais, mas com as nossas identidades, que as pessoas acreditam refletir em seu eu autêntico. Isso é uma ideia de Rousseau. Olha o que ele fala. A religião centrada no ser humano de Rousseau é, portanto, a base para os movimentos que afirmam que os sentimentos internos das pessoas determinam o seu verdadeiro eu e que os outros que não afirmam essas identidades estão cometendo um erro moral digno de punição legal. Resistir à afirmação de autoidentidade do outro é quebrar um tipo de lei da blasfêmia cultural, cometendo a heresia contra a doutrina de que os sentimentos são Deus. Ou seja, o que eu quero ser, eu devo ser. Se por dentro eu me sinto assim, então isso determina o que eu sou por fora. Essa é basicamente hoje o argumento usado pela ideologia de gênero. Uma pessoa é mulher porque ela se sente mulher. Um homem é homem porque ele se sente um homem. Não é porque ele tem um sistema de homem ou de mulher. Não importa se ele corporalmente é um homem, mas se ele se sentir mulher, então ele é mulher. E o que vale não é o exterior. Ele tem um biotípico de homem, mas ele se sente mulher. Ele tem um biotípico de mulher, mas ele se sente homem. O que vale é as pessoas serem o que elas estão sentindo. E quem se opõe a isso é uma heresia contra a doutrina da autoidentidade. Eu devo ser aquilo que eu sou. Você já imaginou? Eu vou mostrar como isso é um absurdo. Mas isso não é tudo. O culto da sinceridade de Rousseau também é uma fonte da teologia top humanista, hoje encontrada em todos os lugares, seja nos posts de redes sociais, até nos filmes infantis, em frases de efeito: seja você mesmo, siga seu coração, seja você, seja autêntico. Os humanistas sustentam esses pontos de vista com tanto zelo e convicção. Por quê? Porque eles consideram o homem a medida de todas as coisas. Agora, o certo ou errado não é aquilo que a Bíblia diz, não é aquilo que os outros dizem, é aquilo que você acha. Se você acha que matar é errado, é certo, então você pode matar. Se você acha que roubar é certo, então você pode roubar. Se você acha que fazer isso ou aquilo é certo, você já imaginou se todo mundo fizesse o que queria? Ou seja, a mente humana é considerada o padrão final pelo qual todas as reivindicações são julgadas. Esse humanismo, então, é um sistema religioso, sendo a divindade da cosmovisão o próprio homem. Ou seja, aquilo como você se vê, então você deve ser. Rousseau expressou essas doutrinas claramente através de um livro que ele escreve, o Romance de Emílio, em que ele descreve um vigário, um padre. E esse padre criado na imaginação de Rousseau é um antipadre, é um antirreligioso, ele faz tudo errado. E veja o que ele coloca na boca desse personagem. Não tiro essas regras, esses princípios de conduta, dos princípios da filosofia superior, no caso aqui a palavra de Deus. Eu as encontro no fundo do meu coração,
traçadas pela natureza em caracteres que nada pode apagar. Ele está dizendo que as regras que ele estipula de vida, ele tira dos seus próprios sentimentos, não da palavra de Deus. Preciso apenas me consultar sobre o que eu desejo fazer. E o que sinto estar errado é errado. Então, a consciência é a melhor casuística. A casuística é quando alguém está determinado a convencer a si mesmo, mais do que os outros, de que os seus argumentos estão certos, mesmo que esses argumentos sejam ilógicos, irracionais e errados. Veja, aqui está o conceito que o mundo moderno criou. Essa é a verdade subjetiva. Eu acredito naquilo que eu quero crer. Não importa se aquilo é verdade ou não é verdade. Eu faço aquilo que eu acho bom, mesmo que não seja bom para os outros, mas para mim é bom. Então eu escolho, o meu princípio de certo e errado sou eu mesmo. E é somente quando negociamos com a consciência que recorremos às sutilezas da argumentação. Então, nosso primeiro dever é para com nós mesmos. A sua maneira do século XVIII, o falso vigário de Rousseau, está dizendo que os sentimentos dele é a base para a moralidade. Já imaginou se os nossos sentimentos, irmãos, fosse a base para a moralidade? Não se podia afirmar absolutamente nada. Qualquer coisa que alguém dissesse poderia ser questionado. As pessoas poderiam fazer tudo quanto elas quisessem fazer. Elas são livres para fazer o que quer. O mundo seria uma anarquia. Família. Já imaginou numa empresa onde cada empregado faz o que quer? Já imaginou se essa empresa vive? Já imaginou? Já imaginou se seus filhos em casa fizessem assim? Você já imaginou? Você já imaginou em qualquer lugar do universo isso não funciona, mas funciona na mente dos intelectuais. Aqui está algumas outras linhas de Rousseau que refletem o pensamento atual da nossa cultura. Devemos ser nós mesmos em todos os momentos, em vez de lutar contra a nossa natureza. Ou seja, se eu tenho uma tendência a um comportamento, por exemplo, pecaminoso, eu não tenho que segurar, como Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Não, a autodisciplina não existe mais. Eu me entrego. Você já imaginou, irmãos? Qualquer um que liberar a sua natureza pecaminosa vira um monstro. Mas ele está dizendo, pode virar esse monstro. Olha o diabo usando, para os irmãos verem o que está por trás de todo o sistema intelectual do nosso tempo. E porque parece-me que quanto mais intelectual é uma pessoa, mais imoral ela tende a ser em seu comportamento e mais liberal ela tende a ter em seus conceitos. Vamos ver o que está por trás disso. Ao pesar com tanto cuidado o que devo aos outros, prestei atenção suficiente ao que devo a mim mesmo. Isso aqui é autoindulgência. É quando a gente acha que a gente merece. Não, eu mereço ser ouvido. Eu mereço atenção. Eu mereço ser reconhecido. Isso é autoindulgência. E esse é um pecado de autojustiça. Isso é o oposto do princípio da salvação. Se alguém deve agir com justiça em relação aos outros, deve agir com verdade em relação a si mesmo. Quando o homem está contente em ser ele mesmo, ele é realmente forte. O maior prazer é o de estarmos contentes com nós mesmos. Já imaginou se isso fosse verdade? Já imaginou? Normalmente, quando a gente está contente com a gente mesmo, é porque a gente está errado. Normalmente, quando a gente se entristece com a gente mesmo, é porque a gente está no caminho de mudar o comportamento para melhorar. Essas ideias aparecem constantemente nesses feeds de mídias sociais, são construídas egoisticamente por um filósofo suíço, que viveu há mais de 200 anos atrás, e que ele pensava em si mesmo e em mais ninguém. Quando eu descrever para os irmãos quem esse indivíduo era, dá nojo de ouvir até o nome dele. Hoje eu não vou entrar muito nessas questões, porque a gente vai entrar na ideia mais superficial de analisar esse conceito de seja você mesmo. As doutrinas de Rousseau claramente se conflitam com a revelação da palavra de Deus,
porque ela diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente enfermo. Se tem uma coisa que eu preciso aprender sobre mim, irmãos, não existe bem nenhum no meu coração. Diz a Bíblia que em nós não há bem nenhum. A Bíblia nos dá a base para nos contentarmos como e com quem Deus nos criou. No entanto, nossa satisfação está em última instância em Jesus Cristo, não em nós mesmos. O Evangelho não visa construir uma autoimagem própria. Qualquer um de nós que quisermos construir uma autoimagem própria, vai construir um monstro, uma fera. Libera quem você é e seja quem você é. Normalmente, irmãos, nós não somos quem nós parecemos ser. Por quê? Porque se a gente for o que parece ser, ninguém vai olhar para a nossa cara. Se as pessoas soubessem, se o marido conhecesse o coração da esposa realmente, ela nunca olhava para a cara dele. Se o marido conhecesse o coração da esposa, ele nunca chegaria mais perto dela. Por quê? Porque nós somos seres assim, asquerosos. Nós somos malignos. Diz a Bíblia que o melhor da nossa autojustiça é trapo de imundícia. Esse pano é o pano que as mulheres limpavam a menstruação antigamente. Aquele pano que as mulheres jogavam fora, aquele pano velho, hoje é bonitinho, né? É aquilo que a gente tem. O que você tem de melhor? Parece com essa nojeira. Melhor assim. O Evangelho nos torna semelhantes a Jesus Cristo, porque Ele é o homem perfeito e sem pecado. Ele pagou o preço da nossa redenção. Então, o papel de Deus é construir em mim, em você, a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Qual é a grande intenção de Deus? É produzir uma raça semelhante a Jesus Cristo. Efésios 2:10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Jesus Cristo, para fazer as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Também vale a pena notar que a palavra de Deus não sugere que nós não devemos nos preocupar com nós mesmos, mas ela diz que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E sem colocar os nossos próprios interesses à frente dos outros. Ela condena, então, o pecado de egocentrismo, que é o egoísmo. Ela adverte, e Paulo diz que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si. Só faltou Paulo colocar o nome assim, Rousseau, na frente desse cara. Porque a partir dele, a sociedade se tornou amante de si mesma. Buscar a verdade e a moralidade dentro de nós mesmos, em vez de Deus, é algo que contraria plenamente a palavra de Deus, contraria a lógica e o resultado é sempre desastroso. A nossa consciência, irmãos, não é um guia seguro para absolutamente nada. Por quê? Porque a consciência caída, ela é deturpada, adulterada, ela é anestesiada, ela constantemente é cauterizada. Por quê? Porque ela nasce de um coração caído. Infelizmente, essas ideias egoístas de Rousseau tornou-se a base da cultura moderna e está profundamente enraizada nos fundamentos das ciências sociais e educacionais dos nossos dias. Então, o sistema de educação que nós experimentamos hoje nasce desses princípios errados e mentirosos. Então, vamos ver um pouco desse filósofo que moldou radicalmente nossa sociedade. Vou dar só uma pincelada, eu vou tratar mais disso, porque eu preciso ampliar mais isso quando eu falar sobre de onde surgiu todas essas teorias. Criado em uma família de relojoeiro, Rousseau cresceu no clima da liberdade civil que brotou da reforma protestante na Suíça. Ele foi educado segundo a formação e o padrão dos calvinistas. A mãe de Rousseau morreu logo após o seu nascimento, então ele viveu com seu pai, que era um outro monstro, porque o seu pai tinha um outro filho e doou o outro filho, não porque não podia criar, porque ele não queria mesmo. Então ele nasce com o pai desse jeito, e esse pai um dia decide ir embora e dá ele para outra pessoa, então um pastor protestante vai
cuidar dele. Rousseau começou um aprendizado de gravura sobre um superintendente abusivo, mas fugiu para acabar sobre os cuidados da Madame Warren. Essa mulher, ela foi sua cuidadora, era uma mulher católica, mas ele acabou tendo um caso com essa cuidadora. Rousseau também se tornou um católico nominal, embora tenha se voltado a se identificar como protestante calvinista 20 anos depois, porque ele queria recuperar a sua cidadania genebrina. Como logo veremos, porém, a visão de Rousseau permaneceu muito longe de ser bíblica. Embora sendo criado num ambiente protestante, calvinista, criado num ambiente católico, criado por um pastor protestante, ele se tornou alguém extremamente asqueroso, uma besta fera. Em vez disso, seus escritos refletem a primeira forma de deísmo. Deísmo é a crença em um Deus impessoal que criou o mundo, mas não se importa com os humanos, não pode ser conhecido por eles e não revelou a verdade por meio da sua palavra. Vocês vão ver que a forma como Rousseau criou, aonde ele viveu, e a sua experiência de vida pecaminosa produziu todos esses conceitos. O diabo pegou uma criança e deu a ela as vivências necessárias para criar as falhas de caráter necessárias, para criar as dependências paternais necessárias, a fim dele ser um intelectual famoso e, a partir dessa experiência frustrante, desenvolver um sistema que frustraria o sistema de educação do mundo inteiro. Nesse livro, de Rousseau, em Emílio, que é um poema, ele afirma: acredito, portanto, que o mundo é governado por uma vontade sábia e poderosa, eu o vejo, ou melhor, o sinto, e é uma grande coisa saber disso. Mas ele fala, mas esse mesmo mundo sempre existiu ou foi criado? Existe uma fonte de todas as coisas? São dois ou muitos? Qual é a natureza deles? Eu não sei. E que preocupação é essa minha? Ou seja, ele crê num Deus impessoal e esse Deus não se relaciona com ele. Já que ele não teve pai, ele também não pode ter essa experiência. Sem a palavra de Deus como fundamento, ele decidiu viver de acordo com a sua própria doutrina, seguir seu coração. Hoje eu vou dar um pouquinho disso. Por exemplo, embora ele nunca tenha se casado, mas ele teve vários interesses amorosos. Um deles é com a sua ex-cuidadora, uma condessa que ele conheceu, mas teve com ela um romance platônico. Já imaginou? Ele tem um romance fictício com ela, não correspondido, mas ele conta como se fosse verdade. Ele é meio louco mesmo. E ela o chamou de um louco interessante, mas, enfim, a desafortunada Teresa, o nome é em inglês, Therese, mas eu estou chamando Teresa, deu a Rousseau 5 filhos. No entanto, Rousseau abandonou cada um dos seus filhos quando nasceu. Ele obrigou a sua mulher a entregar cada filho ao hospital dos enjeitados. Havia, naquela época, um hospital que as pessoas tinham filho e não queriam, então, para jogar fora, iam para lá serem cuidados. E lá, a própria enciclopédia filosófica de Stanford chama de uma sentença de morte quase certa. Ou seja, os 5 filhos que foram para lá, praticamente todos foram mortos, porque mais tarde ele tentou procurar um e não conseguiu encontrar. E ele fez isso, e como ele fez? Ele convenceu Teresa, ela não queria, então ele usou a sogra, e a sogra, vão ter esses pirralhas que vão atrapalhar a vida dele, atrapalhar você que lá mais, e vai ser um trabalho. Aí os argumentos da sogra, mas os argumentos intelectuais de Rousseau, fez com que essa maldade fosse feita. Pegou os 5 filhos, cada um que nasce, ele manda lá para o orfanato e ser criado, e todos eles vão morrer lá de maus tratos. Durante esses anos que ele está em Paris, um dia ele vai visitar um amigo filósofo, e ele vê, então, uma placa com o tema de um próximo concurso de redação, com a seguinte pergunta: o progresso das ciências e das artes contribuiu para corromper ou purificar a moral? Essa pergunta é impressionante. Por quê? Porque ela vai responder o porquê que a gente vive o mundo que vive hoje. Rousseau, impressionado então com o pensamento de que a sociedade corrompe as pessoas,
Então ele escreveu o seu primeiro ensaio famoso, Discurso sobre a Arte e Ciência. Esse ensaio não só venceu o concurso, mas se tornou a mudança sísmica do pensamento e que ainda hoje se espalha pela cultura ocidental, destruindo-a, desintegrando-a e tornando as pessoas extremamente desumanas. A visão de mundo de Rousseau. Nesse ensaio, em sua sequência, Discurso sobre a origem e a base das desigualdades entre os homens, Rousseau assumiu que os humanos são naturalmente inocentes e virtuosos. Você vê que coisa absurda? Ele, que viveu sempre de maus tratos, acredita que os homens são naturalmente virtuosos e inocentes. Então, ele argumentou de forma incoerente que os humanos originalmente viviam em paz e simplicidade como caçadores, coletores e nômades. Mas, à medida que as pessoas se multiplicavam, então elas começavam a depender uma das outras, formando então as sociedades. A vida em sociedade trouxe mudanças, incluindo a divisão do trabalho, o surgimento da propriedade privada e a necessidade de leis e moral. Então ele continua, ao longo do caminho os homens começaram a se comparar com os outros, a competir por poder, status e propriedade, e a ver seu próprio valor em termos de avaliação dos outros. As diferenças físicas entre pessoas significativas e de alguns indivíduos, os mais fortes, os mais inteligentes ou os mais bonitos, poderiam ter mais sucesso na sociedade, levando ao desenvolvimento de outras formas de desigualdade. Aqui nasce racismo, evolucionismo. O primeiro ponto, ele dá a ideia de que, porque os homens começam a viver em sociedade, é que eles vão se corromper. Olha o absurdo dele. Como resultado de todos esses fatores, a sociedade corrompeu a bondade original da humanidade, levando a problemática como inveja, rivalidade, trapaça, roubo, crueldade, guerra e outros males. Veja, nada que ele escreve aqui nesse texto é verdade. Nada, nada. Absolutamente nada. Nenhuma frase, nenhuma proposição é verdade. É uma mentira descarada, mas tem cara de intelectualidade. Primeiro, não foi a sociedade quem corrompeu os homens. Os homens são corruptos por natureza. O homem não é pecador porque ele peca. Ele peca porque é pecador. É da natureza do homem. Quando o homem transgride a lei de Deus, a sua natureza ficou perversa. É uma natureza pecaminosa. Então o homem é mau por natureza. O homem nunca é bom naturalmente, embora possa fazer algumas opções de bondade, mas ela é puramente superficial. E veja, não foi o fato das pessoas estarem se disputando e ganhando porque é mais inteligente, ou mais forte, ou mais apto, que gerou o problema da inveja. É a inveja que produziu a competição. É ela que produziu esse tipo de comportamento. Mas isso, qualquer princípio de qualquer psicologia básica, ensina isso. Quanto mais a Bíblia. Mas o Rousseau, que era o cara da época, é o professor da humanidade, tudo que ele escreve, tudo que ele escreve, tem esse mesmo embasamento equivocado sobre tudo. Pior ainda, as pessoas não podiam mais viver confortavelmente sem conformarem à sociedade. Então, a própria fonte do vício e da desigualdade dos humanos. Então, para ele, os homens agora passaram a viver de forma a agradar a sociedade. Então, a fonte de vício e de desigualdade, porque os homens foram viver em sociedade. Os indivíduos começaram a mascarar seu verdadeiro eu para se encaixar em uma cultura corrupta, na qual nunca poderiam ser livres. Olha que mentira absurda, tola. Veja, os homens não se esconderam porque eles eram puros e a cultura era corrupta. Não, eles se esconderam porque eles eram corruptos.
E se eles liberassem quem eles eram, ninguém ia aceitar, ué. Então, quem é corrupto não é a sociedade. Quem é corrupta são as pessoas. O que torna uma sociedade corrupta são as pessoas. Não a sociedade faz isso com as pessoas. Os indivíduos, então, começam a mascarar para se encaixar, e eles nunca serão livres, né? Ninguém é livre, liberando sua natureza pecaminosa. Resumindo essas suposições sobre a humanidade, Rousseau escreveu: enquanto os homens se contentavam com as suas cabanas rústicas, eles viveram vidas livres, saudáveis, honestas e felizes. Mas a partir do momento em que um homem começou a precisar da ajuda de outro, a partir do momento em que que parecia vantajoso para qualquer homem ter provisões suficientes para dois, a igualdade desapareceu. A propriedade foi introduzida, o trabalho tornou-se indispensável e as vastas florestas tornaram-se campos sorridentes que o homem tinha que regar com o suor do seu rosto, e onde a escravidão, a miséria logo foi vista germinando e crescendo com as colheitas. Irmãos, eu não tenho tempo para explicar, mas eu vou depois tratar. Uma leitura clara do que ele escreveu aqui é horripilante. Mas você pega um professor universitário, ele interpreta isso de um jeito que eu fico abismado. Onde é que ele está enxergando o que não está escrito? Veja, os homens nunca foram felizes e livres depois que pecaram. Os homens foram livres e felizes antes de pecar. Antes de pecar, Adão e Eva não competiam entre si. Adão e Eva, o homem não se tornou infeliz porque agora tem que compartilhar com a mulher. Ele não tornou infeliz porque agora ele vai ter que arrumar alimento para ele e para a esposa, de forma nenhuma. Isso tornou para ele uma maneira de autorrealização. O trabalho é uma coisa feita antes do pecado vir no mundo. O pecado, Deus amaldiçoou agora a motivação do pecado, do trabalho. O trabalho é uma coisa que foi dada por Deus para o homem antes dele pecar. Então o trabalho não surgiu porque o homem pecou. Deus só amaldiçoou a condição desse trabalho. Porque o pecado, o trabalho, é uma coisa que existe ainda hoje no céu. Jesus disse: ó, meu Pai trabalha até hoje. Os anjos são espíritos ministradores, servidores, trabalhadores. O céu que nós vamos é um lugar de trabalho. A Nova Jerusalém, para onde nós vamos, é um lugar de trabalho. Ok, irmãos? Então vejam, dificilmente essas ideias se assemelham à visão bíblica. Essa visão defeituosa de Deus, da verdade, da humanidade e da fonte da corrupção humana levou Rousseau a propor uma solução defeituosa para os problemas da sociedade que ele chamou de o contrato social. Em seu Contrato Social e Discurso, Rousseau mencionou que a Escritura afirma a origem da humanidade, mas, no entanto, ele não ia abordar isso porque ele ia deixar os fatos de lado, porque esses fatos não afetam a questão da humanidade. Foi exatamente esta a questão-chave: deixar os fatos da criação do Gênesis e criar uma ciência a partir do mito de conjecturas, produziu a horrenda e sangrenta Revolução Francesa. Ou seja, o padrão da educação que nós conhecemos hoje, que nós defendemos como científico, nasceu de mito. Nasceu de processos anticientíficos. Nunca existiu esse tipo de sociedade que Rousseau inventou. Os homens nunca foram assim. Ou seja, os postulados da ciência moderna educacional são baseados em falsidades, em mentiras, em gente mal resolvida tentando resolver os outros. E ele mesmo admite que a sua história é baseada em conjecturas. Então, essa versão inventada da história humana mostra muitas contradições que não são verdadeiras, como revelada pelas Escrituras. Enquanto a Bíblia ensina que Adão e Eva poderiam falar claramente desde o início, ele desenvolve, por exemplo, a ideia de que os homens
começaram a tentar se dialogar, e aí a necessidade de começar a falar, os homens começaram a criar vogais. Isso é uma grande mentira. O homem foi criado maduro, Eva foi criada adulta, e eles foram criados falando, pensando, se comunicando, porque Deus os criou adultos. Quarto, totalitarismo opressor do contrato social. Antes de examinar mais sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre essa visão de um mundo criado por Rousseau. Lembre-se que Rousseau estimava os sentimentos e não a Deus como autoridade para a verdade. Por mais cativante que seja nessa expressão, siga seu coração, seja quem você é, seja autêntico. Já imaginou? É possível, irmãos, alguém ser autêntico? Não é possível. A única coisa que nós não temos é a autenticidade. Por quê? Porque não há nada de bom em nós que nós podemos aproveitar para mostrar que nós somos o que somos e podemos fazer o que queremos fazer, e isso não vai interferir no direito ou na liberdade dos outros. Então, sentimentos individuais não podem funcionar como autoridade em uma sociedade onde os sentimentos de diferentes pessoas possam levar às reivindicações de verdades conflitantes. Eu desejo uma coisa, você deseja outra, o outro deseja outro, o outro deseja... Já imaginou que loucura? Os sentimentos de alguns indivíduos devem ter mais autoridade do que outros? Em uma batalha de vontades, qual dessas vontades devem vencer? Para Rousseau, a resposta está em determinar uma vontade geral, um consenso coletivo que reflete não tanto o que a maioria das pessoas quer, mas o que é supostamente bom para elas. Aqui que entra talvez uma das maiores contradições da mente humana. Veja o nível de hipocrisia aqui. Primeiro, ele diz, seja você mesmo. Libere seus sentimentos. Aquilo que você decide ser dentro, seja fora também. Seja autêntico. Aí, né? Ou seja, todo mundo pode ser o que quer. O importante é a pessoa se sentir feliz. Mas como ele é um sarcasmo, um irônico, um bajulador, um blasfemo, um porta-voz de Satanás, não. Para que evite isto, nós temos que criar a vontade geral. Essa vontade geral... pastor, a vontade geral, então toda a humanidade se reúne e ela decide, então, por votação comum, o que é bom para ela. Então, cada um abre mão do que quer para que as pessoas vivam o bem da maioria. Isso é mentira, não foi isso que Rousseau disse, não é. Rousseau disse o seguinte, olha, essa vontade geral não é a vontade da maioria, é a vontade de um grupo seleto, que vai escolher o que é bom para a vontade delas. Daí esse grupo seleto, que é uma minoria, vai determinar a sua vontade sobre a maioria. O contrato social é uma farsa. Eu vou pregar isso, vou mostrar aos irmãos as mentiras universitárias, científicas, que os nossos filhos usam. E muita gente se engravidou dessa mentira. Veja, olha o contrassenso. De um lado, você é feliz para ser o que você quer. Não, tá bom, todo mundo vai ser o que quer. Não. Vamos criar, então... Ou seja, ele ensina uma coisa e vive segundo isso. Mas quando ele vê que aquilo que ele está vivendo, se outros também viver, vai contrariar, e como eu vou mostrar depois como ele teve problema com esse conceito, e como Rousseau brigou com todo mundo. Ele brigou com todo mundo. Ele arrumou problema com todo mundo. Quando ele viu que se todo mundo fosse como ele, tá bom, então os qualificados vão definir essa vontade geral. Então, a vontade geral não é que a gente ouve, as pessoas vão abrir mão da sua... nunca foi isso, ele nunca ensinou isso. Quem depois torceu o que ele ensinou, aí escreveu. Aí outros que ouvem ele, torcem. Mas quem lê o original vai ver que ele diz que essa vontade geral
é aquela vontade que é decidida o que é bom para a maioria. Ué, ou seja, como é que eu posso chegar a uma... Ué, qualquer um de nós, irmãos, qualquer um de nós sabe que nem no céu tem consenso, nem no céu tem consenso. A prova disso, que o diabo e a terça parte dos anjos não concordou com Deus. Nem no inferno, então, tem consenso. Acha mesmo que os homens... Mas tá bom. Os irmãos verem como a gente vive. Você vê, se escreve milhares de páginas para provar isso, irmãos. E isso produziu os males todos que nós conhecemos. Eu vou chegar lá aos poucos. Então, vejam. Então, os sentimentos de alguns indivíduos devem ser mais autoritários do que outros, é o que ele vai dizer. Então, a questão, quem decide o que é bom para a maioria das pessoas, é o outro problema. Quem produziu uma cultura sem absolutos, e isso produziu uma cultura sem absolutos, anarquizada e autodestrutiva. Rousseau pensava que a única maneira dos humanos viverem juntos e ainda terem liberdade para serem fiéis a si mesmo, olha que contrassenso, paradoxo, era renunciar à sua liberdade individual e submeter à vontade geral. Essa vontade geral foi elegida por uma minoria qualificada. Vocês sabem aonde isso vai chegar. Então, o resultado seria um Estado totalitário, governado pelo povo entre aspas. Ele está, então, criando toda a base para o desenvolvimento do racismo, dos governos totalitários, do nazismo. Depois vou mostrar como Hitler usou isso, o comunismo e a falsa democracia. Suponha que Rousseau pretendia que todos os homens, de qualquer grau, possuíssem uma influência igual no Estado. Nada disso é mais falso. Enquanto houver, irmãos, diferença entre capacidade individual, de empreendedorismo, de habilidades, nem todo mundo tem a mesma capacidade individual. E sempre haverá, isso é impossível. E Rousseau diz claramente que os graus inferiores não devem ser considerados parte do Estado. Ou seja, aí vem a hipocrisia. Quando ele afirma que essas classes inferiores devem ser preparadas para a cidadania o quanto antes, o quanto qualificada deve ser admitida, e quando ela estiver qualificada, deve ser admitida nos direitos plenos. Mas a questão é como as pessoas que se opõem ao governo vão ser adestradas. Educação forçada? Prisão, multa, morte, campo de concentração? Execução? Como fez o comunismo, e ainda faz, e fez essa semana com vários cristãos ao longo do mundo? Em outras palavras, apenas aqueles considerados qualificados devem ter voz no testamento geral, que é uma minoria. Mas quem decide que esse tipo de pessoas são consideradas qualificadas com base em quê? Não tem, No tempo de Rousseau, por exemplo, a escravidão negra era o desejo geral dos brancos. Haja vista que não tinha ninguém naquela época questionando a escravidão. Então, quem decide se a escravidão é boa ou é ruim? São os brancos, que têm o direito de escravizar os negros? E o próprio Rousseau é um racista que defende esse comportamento e essa instituição? E dela se beneficia? O contrato social de Rousseau produziu aquilo que nós chamamos de a ditadura da minoria, onde uma pequena parte ganha o poder e escraviza ideologicamente e academicamente a maioria. Numa democracia, o John Wesley disse uma coisa no seu tempo que foi fantástico. Ele disse que não existe um governo mais opressor do que a democracia. Vou pregar um sermão sobre isso mais à frente. Mas veja, por que Wesley disse isso? É porque, normalmente, numa democracia, uma minoria sequestra a vontade geral e determina os resultados como ela bem deseja. Seja morais, seja políticos de uma sociedade. E ainda eles chamam de liberdade. Ou seja,
a democracia é a melhor farsa para os homens estar debaixo de uma ditadura terrível. A vontade geral se tornaria a autoridade máxima para a verdade, a ponto dos indivíduos que se opõem à vontade geral serem punidos com o exílio ou a morte, como ele ensinou. Os cidadãos também seriam obrigados a renunciar à propriedade privada de qualquer propriedade que o testamento geral existisse deles. Quem é que pregou essa? Quem pegou esse conceito aqui de que tem que abrir mão da propriedade privada e entregar ao Estado? Quem ensinou isso? O comunismo. Isso. E o comunismo produziu esses milhões de mortes e abusos. Nada mais foi mais abusivo, horroroso, genocida, maligno, estrangulador, imoral, como a revolução do comunismo. Nesse aspecto, Rousseau cria, em uma forma de comunismo, ia curar os males da humanidade. Esse é o sistema de governo que Rousseau ensinou em seu livro. É por isso que a maioria dos universitários são sem noção e defendem sempre governos autoritários. Notavelmente, Rousseau não defendeu diretamente essa remodelação da sociedade e que deveria acontecer por meio de uma revolução violenta, mas por meio de um processo longo de educação. No entanto, seus discípulos, os revolucionários, viram aquilo que é óbvio. A educação nunca produziu absolutamente nada disso. Então, tomaram um caminho mais curto e produziram a Revolução. E a Revolução Francesa matou milhares. A Revolução nazista matou 16 milhões. 6 milhões eram judeus. Isso com Hitler, mas a Alemanha matou e exterminou povos na África muito antes de Hitler. Os japoneses mataram 26 milhões de indochinês baseado nesses conceitos. E o comunismo, as pessoas dizem que matou 300 milhões, alguns dizem que matou 600 milhões de pessoas. Imaginou? Um conceito produziu duas grandes guerras. As duas grandes guerras mataram quase 130 milhões de pessoas. Produziu o racismo, e o racismo matou quase 150 milhões de pessoas. E produziu um governo totalitário que matou 600 milhões de pessoas. Ou seja, quase 1 bilhão de pessoas morreram por causa de uma ideia. Seja você mesmo. Conclusão. Eu quero enfatizar aqui duas verdades. Em primeiro lugar, Rousseau e o cristianismo hoje. Até agora está claro que os cristãos devem se preocupar com Rousseau, pelo menos por 3 razões. Primeiro, suas ideias são fundamentais para a cultura em que vivemos. Suas ideias dominam completamente essa cultura. E nós estamos tentando alcançar, amar e navegar como seguidores de Cristo nessa cultura. Então, conhecê-la é muito bom para que a gente não seja enganada e saiba mostrar aonde estão os pontos fracos dessa cultura. Rousseau ensinou que os sentimentos definem a verdade, e essa verdade permeia a sociedade em todos os níveis, desde a cultura pop até o sistema legal, lavando o Ocidente naquilo que nós chamamos de o culto moderno da sinceridade. Notavelmente, essa doutrina de que os sentimentos humanos são autoridade para a verdade é outra manifestação da mentira do diabo para Eva, em Gênesis 3:15. Você será como Deus. Seja quem você quiser ser. Em segundo lugar, por causa da sua popularidade,
As ideias de Rousseau podem facilmente se infiltrar em nossos próprios pensamentos e até mesmo em muitas igrejas, como já entrou, com ideias profundamente antibíblicas. Por exemplo, embora Jesus claramente detestasse a hipocrisia de líderes religiosos que não estavam sendo fiéis a Deus, mas Jesus nunca disse, seja fiel a si mesmo. Bem o oposto de dizer às pessoas para seguirem seus corações, ele disse, do coração procede os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os furtos, os falsos testemunhos e as calúnias. Historicamente, eu vou classificar todos esses pecados em Rousseau mais à frente. Embora os ciclos cristãos muitas vezes afirmam que a chave para alcançar os jovens é dizer a eles que eles devem ser eles mesmos, esse conceito ele vai contra a advertência de Jesus de sermos hipócritas e de viver uma religiosidade baseada na aparência. Esse conceito não vem das Escrituras, ele vem de Rousseau, e ela diz, a Bíblia não diz isso, ela diz assim, seja fiel a Deus. Ela diz, ama ou ame uns aos outros. Seja semelhante a Jesus Cristo, porque Ele é o padrão para todos nós. Terceiro, os cristãos devem tomar cuidado com Rousseau por causa das drásticas consequências políticas que suas doutrinas colhem quando colocadas em prática. E o mundo já foi destruído por causa delas. Um exemplo que nós estamos vivendo, onde os cristãos estão sendo pressionados a engolir, estão jogando goela abaixo de nós, de nos curvar à ideologia de que os sentimentos internos determinam a realidade externa, como a chamada ideologia de gênero. Outro ponto máximo dessa maldade foi a perda da liberdade religiosa, que decorre de fazer essa vontade geral. Deveria ser a vontade da minoria, né? Mas os homens são espertos em enganar pessoas, né? O nome é vontade geral, mas é um pingo de gente, normalmente um grupinho dominante, determinando o que os outros pensam. Veja o que ele propôs no seu contrato social sobre a religião. Rousseau apoiou a liberdade religiosa apenas na medida em que a obediência a uma religião não entrasse em conflito com a obediência à vontade geral, como autoridade para a verdade. Veja, já imaginou, irmãos? O Estado apoiou o aborto. Nós jamais vamos apoiar o aborto. Você nunca verá um cristão autêntico apoiar o aborto. Hoje se fala em suicídio assistido, mas um cristão nunca vai aceitar o suicídio assistido. Hoje se fala na eutanásia para os mais velhos, na eutanásia para as pessoas que sofrem da síndrome de Down, defendido pelo patrono do ateísmo, que é o Richard Dawkins. Mas um cristão autêntico nunca vai aceitar isso. E no dia que tornar lei, nós nos oporemos a isto e morreremos por isso. Isso é pacífico. Então ele fala assim, ó, tolerância deve ser dada a todas as religiões que toleram outras, desde que seus dogmas não contêm nada em contrário aos deveres da cidadania. Mas quem ousa dizer, olha o sarcasmo dele, fora da igreja não há salvação. Deve ser expulso do Estado, a menos que o Estado seja a igreja, o príncipe e o pontífice. Rousseau, Contrato Social, página 122. Em segundo lugar, fundamentos errados, resultados errados. Nós vamos descompactar as ideias políticas de Rousseau em outros sermões e mostrando como isso produziu toda sorte de genocídios e totalitarismo no nosso tempo. Por enquanto, basta reconhecer como as doutrinas impactantes de Rousseau mostram mais uma vez como começar com o fundamento da cosmovisão errada, significando que as pessoas vão tirar conclusões erradas. Tirar conclusões erradas, por sua vez, levou Rousseau a propor soluções erradas para os problemas da humanidade. E essas soluções tendem e produziu exatamente o contrário daquilo que o iluminismo produziu. Deus é
eu acho que não tem ninguém, eu acho que alguém mais irônico do que Rousseau é o próprio Deus, né? Porque Deus pegou o iluminismo e fez ele produzir exatamente o que ele estava tentando defender. Ele lutou contra o despotismo dos reis. E ele produziu os maiores estados déspotas e totalitários da história da humanidade. Nem os Césares tinham poder como tinham esses sistemas políticos. Segundo, ele lutou para pôr limites à sociedade. Ele produziu todo tipo de libertinagem sexual, moral e existencial. No final, vou mostrar para os irmãos por que essa geração sofre de depressão excessivamente, porque temos algumas patologias que nunca aconteceram na história da humanidade, porque criança de 3, 4 anos já nasce com patologias que só adulto tem, porque nós mudamos uma cultura, e essa cultura é uma cultura autodestrutiva. Em vez disso, o único fundamento para ver, entender e responder claramente aos problemas da humanidade sempre será a palavra de Deus. Somente esse fundamento nos ajuda a discutir as verdadeiras necessidades da humanidade e produzir ações concretas que possam realmente ajudar as pessoas a melhorar com base no amor e na verdade cristã. Rousseau achava que se você for o que você deseja ser, você vai se tornar uma pessoa melhor. Historicamente, todo mundo que decidiu ser e não pôs limites a seus sentimentos, se tornou as pessoas mais egoístas e causou muitas dores aos outros. Ele diz que as emoções é a base para a verdade. Mas a Escritura diz que Jesus Cristo é a base para toda a verdade. Os homens não precisam das ideias do contrato social. Os homens precisam de arrependimento. Os homens precisam abandonar as suas práticas pecaminosas. Por isso, Deus é sempre irônico. Dois homens. Eu sempre vou terminar esses sermões com esse exemplo. 2 homens. Nasceram no mesmo tempo, viveram no mesmo tempo. Jean-Jacques Rousseau e o outro, John Wesley. Um produziu a morte de bilhões de pessoas com seus ensinos e sua vida egoísta, imoral, violenta, perseguido, mau caráter, mal pagador, péssimo pai, desonesto em tudo. Produziu uma ideologia política que destruiu 1 bilhão de pessoas e milhões de famílias ao longo da história. E hoje deixou uma sociedade inteira doente. Wesley, excelente filho, excelente homem de Deus, lutou e ajudou com o fim da escravidão, cedeu seu nome, cedeu sua imagem, patrocinar o financiamento das publicidades contra a escravidão, pregou contra isso, estimulou William Wilberforce, estimulou John Newton, e lutaram até aprovar a lei contra a escravidão, o tráfico de escravos em 1807, e depois, 1867, o fim do tráfico de escravo. Ele sozinho, está levando para o céu bilhões de pessoas. Porque ele criou o movimento metodista, que se tornou a maior igreja do mundo em pouco tempo. Quando essa igreja se esfriou, dele nasce o movimento pentecostal, que hoje é o maior movimento cristão de toda a história da humanidade. Antes dos pentecostais, nós tínhamos no mundo 200 a 300 milhões de protestantes. Depois deles, nós temos 1 bilhão de protestantes. E todas as noções que nós temos de garantia, de liberdade, de direito, veio por causa da pregação de John Wesley sobre o livre-arbítrio.
dois homens, dois destinos. Um governado pela razão, sem a fé, e o outro cheio de razão, mas governado pela fé. Produziu os bens que nós conhecemos hoje. E um, baseado na razão, produziu toda sorte de males, dores, entraves, anarquismos, genocídios, governos totalitários, destruiu, amaldiçoou, esmagou pessoas. Ele é a manifestação da besta humana, por causa da razão. Que Deus nos livre daqueles conceitos que parecem bonitos. Senhor, ajuda-nos por misericórdia, guarda-nos, abre o nosso coração, muda a nossa mente, estrutura-nos para que nós possamos preparar os nossos filhos com verdades fundamentadas, para que não sejam enganados, ó Deus, por mentiras, por comportamentos que desonram as Escrituras. Ajuda-nos a sermos o povo do livro, que ama as Escrituras, que vive as Escrituras e que tem uma fé baseada unicamente em Jesus Cristo. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.